E aqui estamos no Sofá Cinemec, em que Melissa e eu comentamos aí sobre os filmes indicados na categoria Melhor Filme, ano a ano do Oscar, e hoje... So nice! Nós começamos a jornada desses anos aí que aumentaram o número de indicados, né? A gente falou há 15 dias atrás, né? Sobre isso, né? O aumento aí do número de indicados, né? Para trazer também aí sucessos de bilheteria, né? Para ampliar um pouco essa ideia de apenas indicarem filmes mais dramáticos, né? E não sei se foi uma boa ideia, não, viu? Dobrou, né? Dobrou o número, né? E também por isso que esse ano a gente está fazendo, né, os vídeos quinzenalmente, né? Então de 15 em 15 dias a gente traz, porque, né, são mais filmes para ver e claro que isso demanda tempo. Uhum. E comigo tá ela, né? Melissa, tudo bem? Tudo bem. Tive que arranjar mais um lugarzinho no caderno aqui, ó. Porque enquanto o Alexandre usa o tablet, eu uso o caderno, papel e caneta. Então, eu tive que arranjar mais umas páginas para falar sobre os 10 filmes. Realmente, né, se ampliou, né, e veja só, né, se ampliou, mas foi um ano que eu, assim, avalio como um ano bem difícil, assim, ó, de filmes, no sentido da qualidade, inclusive, né, não são filmes horríveis, mas, né, tem filmes aí que, convenhamos, né. Agora eu tô vendo aqui, ó, Hum. já tem um erro aqui, né? Mas tudo bem, depois a gente vai falar. Porque tá o que ganhou aqui na minha lista o primeiro e o segundo é muito melhor que o primeiro. Ah, bom, mas aí vamos chegar nesse ponto, tá? Tu já quer dar o Oscar pra ele? Não, ainda não, eu vou ter que... Se é que tu vai dar pra ele, eu não sei. Ai, vai ficar tão difícil, eu não tenho a mínima ideia. Não Tá. pensei nisso, tá? Tá. Ainda não pensei. Mas vamos... Pode ser que eu dê pra um bem água com açúcar. Não duvido. Ai, ai. Esse ano a cerimônia foi apresentada pelo Alec Baldwin e pelo Steve Martin, né? São dois atores mais vinculados à comédia. Uhum. E aconteceu no Kodak Theater, lá em Hollywood, no dia 7 de março de 2010. 7 de março de 2010, o que você estava fazendo? Não tenho a mínima ideia. Exatamente. 7 de março. Ah, é que 2010 a gente eu já trabalhava, então não tem mais essa. Já estava de férias, voltei para as aulas. Não. Trabalha 24 horas por dia, todos os dias do ano. A tua vida se resumiu a trabalho. Trabalho. E maternidade. Exato. Certo. A minha se resumiu em escrever textos pro Diário de Santa Maria. Olha aí, mais um. Eu escrevi, olha só que diferentemente daquele que eu apresentei aqui 15 dias atrás, esse aqui, ele foi lançado depois da cerimônia. Tá. Ele foi lançado na semana posterior, né? Naquele anterior, tu deu alguma... o teu palpite naquele outro? Não, né? não eram textos de palpite, tá. Né? Eram textos mais de análise, assim. E caderno Ideia, é o caderno mix do diário, né? Dentro do quadro Ideias, né? Então, aqui tá o título, né? Um Oscar comprometido. E esse comprometido pode ter vários sentidos, né? Vários sentidos de comprometimento, né? Porque aqui eu falo mais sobre o filme que venceu o Oscar, né? Que é o Guerra ao Terror, que a gente vai falar a partir de agora. Tá aqui o DVD, Guerra ao Terror, The Hurt Locker, que até literalmente o significado de Hurt Locker seria o armário da dor. Muito mais, digamos, traz uma outra ideia de mensagem, inclusive, do que a própria ideia do Guerra ao Terror, né? E dirigido pela Catherine Bigelow, primeira mulher a conquistar o Oscar de direção, depois de muitos e muitos anos, né? Algumas mulheres já tinham sido indicadas, mas nunca tinham vencido, e ficou para Catherine Bigelow essa marca, né? Ela é uma diretora mais vinculada a filmes de ação, né? Ela é uma ótima diretora de filmes de ação, e aqui ela faz um filme que tem ação, tem suspense, né?
realmente as sequências em que tem ali a questão de desarmamento de bombas, né, é bastante potente, assim, mas é um filme, né, que eu sempre coloco, né, o que mudaria se esse filme fosse dirigido por um homem? Não sei, né, não sei, mas, porque ele não foi dirigido por uma mulher, né, então, assim, ó, é uma visão da mulher num universo masculino, né, e esse universo masculino aqui é abordado com essas implicâncias relacionadas à guerra do Iraque, né? Porque o filme ele está diretamente ligado a isso, né? Durante a guerra do Iraque, uma equipe norte-americana especializada em desarmar explosivos enfrenta conflitos intensos e situações de risco nas ruas de Bagdá, enquanto o novo sargento William James desafia protocolos e coloca em perigo sua própria vida e de seus colegas, com sua abordagem impulsiva e ousada, justamente nesse universo do Ele era um desarmamento de kamikaze, bombas. né? Muito louco, né? Muito louco. Jeremy Renner é o Eu ator. não ia conseguir trabalhar com ele. Meu Deus. Porque o filme começa também com uma mensagem dizendo assim que a guerra ela é um vício, né? Ela começa com a mensagem dizendo assim, e ao longo da história parece que ela vai construindo para mostrar que realmente tem pessoas que são viciadas em guerra, né? Então por isso talvez que essa adrenalina aí que os sujeitos aí vão sentindo, né? E a própria forma que os Estados Unidos cria alguns soldados, né? Algumas pessoas para serem soldados, né? Ela vai tentando demonstrar isso, né? Só que eu acho que é pouco crítico, né? Ela coloca isso e meio que é assim e pronto, né? Não tem assim uma visão enquanto filme, né? Enquanto direção, assim que vai trazer um outro lado, né? Tem até um momento que tem ali um telefonema para a família dele e tal, mas é muito rápido, não desenvolve, né? Algo assim que tem um momento que ele vai para casa e depois volta, mas não se desenvolve essas coisas, né? Eu acho que é muito... Talvez não seja o foco, é mostrar que realmente o que importa pro cara é a guerra. Né? Porque eu acho que ela fez por ser mulher e tratar um tema masculino, né? Eu acho que ela fez um bom trabalho. Porque, né? Ela mostrou o terror que foi aquilo. Como era perigoso, como eles eram corajosos, como a guerra estava à frente de tudo. Então, eu acho que ela mostrou bem, assim. Não, eu também acho que é um bom trabalho. Não sei se é um trabalho digno de Oscar, só isso que eu me refiro. Até porque aqui nós temos outros 5 indicados, né? E talvez um deles seja um indicado icônico, né? E que faz uma obra-prima. Enquanto que ela faz um bom trabalho, mas não sei se é um trabalho tão bom assim. Talvez tenham premiado ela, aí sim, por uma dívida histórica, isso sim, né? Que outras mulheres mereceriam o Oscar antes dela, mereceriam ser mais indicadas, inclusive, nunca foram tão indicadas. E aí chega um momento que parece que chegou agora o momento, vamos abrir a academia para as mulheres, né? Só que é uma questão assim que é muito hipócrita muitas vezes da academia, porque ela abre aqui, dá o prêmio e depois começa a não indicar de novo, né? Como, sim. sabe? E aí de vez em quando tem, de vez Só em quando para não tem. dizer que deu o prêmio e aí depois segue a vida. Mas claro, teria que acontecer em algum momento, né? E que bom que aconteceu, então, esse ano. Né, ainda que a minha torcida tenha sido por outro cineasta, que a gente vai falar agora, eu acho. Mas o Guerra ao Terror tá disponível, no Prime. No Prime, né? Sim. Certo. E o cineasta que eu tô falando é o Quentin Tarantino, que fez Bastardos Inglórios. Simplesmente essa obra-prima do cinema hollywoodiano. Tá lá o Brad Pitt de novo. Tá lá o Brad Pitt. Gorlami. É uma sátira maravilhosa, né? Pesada em alguns momentos, né? Christopher Waltz aqui. Eu lembro que quando eu vi o filme contigo, esse filme eu já vi mais de 10 vezes, tá? Mas eu lembro que quando eu vi o filme contigo, que tu não conseguia ficar olhando pra cara dele. Que é aquele... Que é, né? Esse é o pior de todos, né? O cara é... diabo. Ai. Cara, a cena inicial, eu lembro da cena inicial naquela casa,
que era mais afastada, que eles foram lá e as pessoas se esconderam embaixo do piso, né? Acho que é isso, né? Que ele vai lá atrás com o grupo dele lá. Nossa, eu queria, sei lá, matar aquele cara. Não, a atuação do Christopher Waltz é maravilhosa, né? Ele venceu o Oscar, né? Mas o filme, ele traz a seguinte ideia, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados aliados judeus, liderado pelo tenente Aldo Rain, planeja espalhar medo entre os nazistas, enquanto a jovem Shoshana busca a vingança dos responsáveis pela morte da sua família, que é essa cena que a Melissa descreveu agora, em duas tramas que convergem a partir de combates e também de conspiração. É uma obra-prima, né? Eu sei que tem muitos que não gostam dessa reinvenção histórica, porque o Tarantino aqui ele pega a história, né, como um pano de fundo, mostra todas as atrocidades, né, mas ele meio que assim, ele muda a história. Ele bota a história que ele gostaria de ter visto. Mas aí que tá, ele faz isso porque o filme, ele é satírico. Ele não é exatamente um drama histórico fiel, né? Não, é um cinema, é um cinemão. E a própria ideia onde acontece essa inversão histórica, né, toda essa questão histórica, acontece dentro de uma sala de cinema. Que é uma cena também icônica demais, né? Quem é que tu gosta do Bastardos Inglórios? Eu gosto da tensão, eu gosto da violência, das mortes, como é feito, o Brad Pitt comandando lá a tropa dele e sei lá, é tão intenso. Mas aquele outro ator, o Brad Pitt ganhou alguma coisa? O Brad Pitt não ganhou prêmios aqui, né? Eu acho que ele não foi nem indicado, deixa eu ver se ele foi indicado nesse ano. Mas o outro, como é que é o nome do outro mesmo? O Brad Pitt não foi indicado ator. O Christopher Waltz? Sim. O papel dele é muito, muito, muito bom. Eu gosto bastante. E ele é o Hans Landa, né, que é justamente o nazista esse que é um nazista sofisticado, porque ele fala várias línguas, ele tem assim um jeito de ser que ele é tão calmo em alguns momentos que tu fica com raiva maior ainda dele pelas atrocidades que ele comete. E talvez seja assim um dos personagens mais assustadores da história do cinema, sem dúvida, né? E uma das maiores atuações também aí em atores coadjuvantes que eu já vi, né? Depois ele vai ainda fazer outro filme com o Tarantino e também vai ganhar o Oscar por esse outro filme, né? Que a gente vai falar mais à frente, né? Mas aqui realmente o Christopher Waltz, ele rouba a cena de uma forma marcante, né? E os outros atores que estão ali juntos são ótimos, Todo né? Todo elenco é bom, né? Todo elenco é muito bom, né? Além do Christopher Waltz, tem o Michael Fassbender, o Eli Roth, a Diana Krieger, o Daniel Brühl, o Till Schwester e a Mélanie Laurent, né? E eu, assim, sou suspeito de falar porque é um filme que ele estimula tu a pensar o cinema, pensar a história, né? Por mais que tu saiba que ele não é um filme fiel à história, né? É aquela questão, e se, né? E se? A gente sabe que o e se não existe na história, mas pro Tarantino isso é importante e é um filmaço, realmente. E só para constar também, existe uma versão italiana, né? Porque o Tarantino ele faz isso, né? Ele pega muitos filmes B de outros países e meio que mistura assim e coloca na sua trama, né? Que é Os Bastardos Inglórios, o Expresso Blindado da SS Nazista, que é aí um filme que certamente inspirou o Tarantino. Ele é dirigido pelo Enzo Castellari, tá aqui a mídia física, saiu pela Cult Classics. E também fica a recomendação aqui, né? Ele não é a mesma história, mas tem muitos elementos que o Tarantino pegou desse filme e colocou no seu, né? Então vale a pena
uma sessão dupla, quem sabe. Dá pra assistir no Prime e no Netflix, o Bastardos Inglórios. Maravilha. Agora, aquele momento que a gente vai colocar o nosso óculos 3D. Isso. Bem mais interessante. Bota o teu aí. Com o 3D. Bota o teu. Coloquei. Eu tenho que botar em cima do meu, porque eu sou... Tenho vários óculos. É um problema pra quem usa óculos. Avatar, James Cameron. Aqui está a mídia física. Ele é uma edição de colecionador, 3 DVDs com versão estendida e mais um Blu-ray com a versão de cinema, que foi a que a gente viu. A versão de cinema. A estendida ela tem uns 15 minutos a mais, 20 minutos a mais. Mas pra mim eu tô satisfeito com a versão de cinema, tá? Já é longa, né? Então é um filme que eu vi algumas vezes também. Eu gosto do Avatar, eu não sei, eu vejo que as pessoas às vezes ficam receosas, né? Não querem. De novo Avatar. Eu gosto da historinha lá, né? Às vezes vai ficando chato, né? Mas esse primeiro aqui, ele apresenta ali os personagens, a situação, então acho que vale, né? No ano de 2154, o fuzileiro naval paraplégico Jake Sully é enviado à lua Pandora, onde sua corporação humana explora recursos naturais. Através de um corpo híbrido chamado Avatar, ele se integra aos Na'vi, nativos humanoides em harmonia com o ambiente, e acaba mudando de lado à medida que se aproxima da cultura deles e também a luta de sobrevivência e proteção. Eu gosto muito, já falei, gosto da mensagem ligada ao meio ambiente, gosto da crítica que o James Cameron faz a essa exploração, né, dos humanos em relação às questões de minerais que vão te trazer energia e tal, e aí tu explora o outro universo, explora de forma desmedida, né? E também é um filme de guerra, né? Tem muitas sequências de luta, de guerra aqui. O James Cameron, ele tinha, inclusive, né, nesse Oscar, tem uma brincadeira que se faz, porque o James Cameron e a Catherine Bigelow, eles eram casados. Né? Mas aqui, quando a cerimônia teve, eles já estavam separados, né? E foi também uma certa disputa, né, entre o ex-casal, né? Porque o favorito, inclusive, era o Avatar. O Avatar era o favorito ao Oscar e acabou perdendo. Mas perdeu, mas ele fez talvez uma das coisas que sejam mais problemáticas da história do cinema, que é transformar quase tudo em 3D. Foi, ao mesmo tempo que é muito incrível o trabalho tecnológico, digital, né, essa sequência aqui, né, que é o que dá justamente a conexão, né, dos Na'vi com o Jake Sully, né, que é essa sequência aqui. Depois disso parece que todo filme tinha que ser 3D, e até hoje, né, tem filmes que não são feitos em 3D, que são transformados para 3D. Eu acho isso um absurdo, né? Mas esse 3D é muito bom, né? E eu recomendo sempre que você assista o Avatar e os novos que estão vindo aí, né? Que você veja no cinema em 3D, porque de fato ele é feito com essa tecnologia e é por isso que também acho um filme importante, ainda que tenha aberto esse espaço aí de 3D, que é um absurdo, né? Eu gosto do Avatar, esse Avatar. Aí é que eu tenho um problema com sequências. Depois, posteriormente, virão mais outros avatares, né? Então, eu tenho a impressão que o primeiro sempre, como é a novidade, é o original. Depois a sequência não fica tão boa, pelo menos na minha opinião. Gosto da história do Avatar, gosto do que ela trata. Não gosto da parte de guerra, porque eles sofrem muito e eles estão lutando pela floresta, pelo meio ambiente, por eles viverem lá naquele espaço que é deles, e o ser humano vai lá e quer invadir, quer destruir. Então, mas a sequência de guerras eu não sou muito fã, assim. É muita tristeza, eles sofrem muita morte. Então, eu acho que, sei lá, podia ser menos. Então, eu gosto do filme.
Porque é uma superprodução, né? Uhum. Tem toda a parte de efeitos visuais. Pois é que tá, ó. É uma superprodução, é um blockbuster. Uhum. E aí eu digo, né? Se não tivessem aumentado os 10, certamente esse blockbuster estaria entre os 5. Entendeu? E aí sim. tu cria um problema, né? Porque nem todo Sim. ano tu vai ter blockbusters bons, assim, com qualidade, né? Uhum. Eu te vi depois, né? Em alguns anos que também, né, tem poucos blockbusters de destaque, né? Sim. E aí tu criou esse problema, né? Mas aí, enfim, criou, vai ter que levar adiante agora, né? Sim, porque parece que essa coisa do usar 3D, também não sou muito a favor, porque dá para se fazer um filme bom, sem usar toda essa tecnologia. Então parece que todos têm que usar, porque Uhum. começou agora, tem que, senão tu vai ficar para trás. Uhum. Não é bem assim. Esse está disponível em algum lugar? Sim, no Disney+. Disney Plus. Plus. E já que tu falou do Disney Plus, vamos trazer agora uma animação que entrou na roda aí, né? Parece que aumentaram os indicados e resolveram colocar a animação também. Up, Altas Aventuras, da Pixar Disney. Um viúvo idoso chamado Carl decide cumprir o sonho de sua falecida esposa e, amarrando milhares de balões em sua casa, parte para a América do Sul. Ao descobrir um garoto escoteiro a bordo, ambos embarcam numa aventura que os muda completamente e profundamente. É um belo filme, né? Talvez tenha aí uma das aberturas de filmes de animação mais incríveis de todos os tempos e tristes também, né? Que justamente mostra essa relação do casal, né? É um grande, assim, uma montagem que eles fazem, né, de vários momentos felizes dos dois de se conhecerem, casarem, terem sonhos, planejar e tal, algumas coisas não darem certo, até que ela falece. E aí depois vem toda essa outra carga, né, que aí fica até um pouco mais infantil, né, mas o início dele não é nem um pouco infantil. E eu gosto. Não é o meu filme favorito da Pixar, mas é um ótimo filme. E você? É intermediário para mim. É mesmo? Eu não gostei tanto assim. Na verdade, eu não gosto quando colocam uma animação no meio dos indicados? dos indicados. Por que animação não é cinema, Porque não a é filme? animação é outra categoria. Que eu sei que veio posteriormente a categoria animação, mas então, assim, eles podiam ter aberto isso antes. Eu acho que animação é uma coisa e o filme é outra coisa. Eu te entendo no sentido de dizer que é difícil comparar documentário, por exemplo, a filme de animação e filme live action. É difícil fazer a comparação. Por isso tem essa nomenclatura diferente. Então tem que ser separado, no meu ver. Mas sobre a história do Up, eu gosto da história, assim, acho emocionante, é uma história bonita, mas eu não sei, não me pegou. Depois que a esposa falece e que ele acaba tendo que sair com a casa dali, fugindo, né? Eu não sei, eu não gostei daquelas cenas assim no ar, no céu e tal. Eu gostei do começo, mas depois eu não sei, me perdi. Eu acho que é um pouco isso também que eu senti, né? Até quando eu fiz com o Dudu aqui o Estante Pixar, né? A gente comentou bastante sobre isso, né? E acho que realmente, né? É uma quebra grande que tu tem ali daquele início maravilhoso para o que se torna depois, né? Uma aventura mais trivial, né? Sim. Mas é bem feito, né? Aquela coisa, sim. é difícil falar que a Pixar faz filmes ruins, né? Aí que faça, a gente vê, né? Faz. Mas aqui eles ainda estavam por cima, eu acho. Né? Eles estavam fazendo grandes obras. E tem as sequências do cachorro lá, que eles usam uma coleira que fala e tal, né? Também tem uma ponte histórica, né? De um sujeito que que ele e a esposa admiravam lá quando eles eram mais jovens, tinha fotografia, e depois esse cara reaparece, né? E aí mostra que ele não é tudo isso, né? Não é toda esse ídolo, né? Que eles parecia ser, né? Mas, bom, esse está disponível na Disney. Na Disney, evidentemente, né? Sim. Esse aí fica fácil o pessoal encontrar. Up.
O filme sequente, a gente vai falar um pouquinho mais rápido aqui, porque são 10 filmes, a gente não vai fazer vídeos muito longos, né? O filme já tem aí em torno de 40 minutos, então vamos ver se a gente não passa muito disso, Sim. né? Educação. Filme da cota britânica, vamos dizer assim. Tá aqui, Educação. Esse eu comprei usado, ó. Era na Locadora? Sintonia, que tinha aqui em Santa Maria. Comprei usado, ó. Olha só. Viu? Olha aqui, ó. Tem até uma Eu, etiqueta ali. mas eu mantenho a história aqui, ó. Aham. Foi onde foi Sim, adquirido. tu lembra da onde foi, Lembra né? onde foi, né? DVD. Tá aí. Com o fim das locadoras, a tua coleção foi aumentada. Aumentou bastante, né? Porque eram preços muito em conta, né? Uhum. E o Educação, que é o An Education, né? Ele é dirigido pelo Lon Serfi e acontece na Londres dos anos 60, em que a inteligente adolescente Jenny sente-se entediada com a rotina escolar e começa um relacionamento com um homem mais velho, que a apresenta um estilo de vida sofisticado, levando a confrontar seus planos futuros e o papel da educação em sua vida. É um filme menor também, assim, nessa ideia de produção, uma boa história. A história é do Nick Horby, inclusive ele escreveu o roteiro, né? Nick Horby, que é um grande autor, assim, de romances que dialogam com a juventude e tal. E é um filme que a gente viu há pouco tempo, né? E eu acredito que ele é um filme bom, assim, bom, mas nada excepcional. Para mim não estaria indicado ao Oscar, inclusive, tá? Mas é minha opinião. Ele é mediano, né? Porque, não sei, ele tem um plot no meio que eu tava tentando, o Alexandre já tinha assistido e eu não, e ele tava me perguntando durante o filme, ele perguntou assim, o que tu acha que vai acontecer? O que tu acha que vai acontecer? Mas eu não consegui pegar, assim. Porque eu te perguntava isso porque o filme acontecia uma coisa, assim, parecia que não ia acontecer nada. Ia ser uma historinha. E acontece mesmo. Acontece uma coisa. Né? Mas também não é assim, aconteceu isso. Não, aconteceu. Mas foi tão intensa o relacionamento dela, que ela tinha 16 anos, né? Isso. E ele devia ter mais de 30, provavelmente. E ele começa a se aproximar dela pra gente vai saber depois, mais adiante, o porquê. Mas a forma como ele depois sai da vida dela é estranho, achei. Mas tem a questão dos pais dela, que queriam muito que ela estudasse, que ela fizesse a faculdade de Oxford e etc. Ela só podia tirar notas altas. E num belo momento, quando aquela pessoa aparece na vida dela, ela não precisava mais estudar. Então, tipo, ficou estranho, porque eles tinham um pensamento bem rígido em relação ao estudo com ela, e no momento que apareceu um cara lá que queria dar tudo pra ela, eles mudaram de opinião, sendo o pai e a mãe dela. É estranho. Então, aquela questão da educação que fala, né? Tu tem que manter aquele teu pensamento ou não. Tu tem que manter um pensamento porque no fim das linear, contas, né? Sobre a vida do teu filho. Os pais pareciam não ser flexíveis, mas na verdade eles eram. Eles eram, Mas o cara era muito... Que lábia, né? Muito. A lábia dele pra convencer o pai pra levar a filha pra jantar, pra levar a filha pra viajar. Foi fácil pra ele. Ele tinha esse poder. A Carey Mulligan faz a Jenny, né? Um dos primeiros papéis importantes dela, né? O Peter Sarsgaard, né? Faz aí o homem mais maduro. Pretendente. Né? Tem o Alfred Molina, Rosamund Pike, Dominic Cooper, Olivia Williams e Emma Thompson. Essa parte da escola eu achei pouco desenvolvida. Eu senti falta, sabe, de um ambiente maior ali, né? Que mostra muitas brincadeiras entre as amigas e tal, né? Dentro a relação dela com a professora e com a diretora, que, né? Mas também não é muito desenvolvido. Parece que ela tá ali, mostra mais assim como... não desenvolve esses personagens, né? Ele mostra eles ali só como um ponto para tentar avançar a história, né? Sim. Então eu acho que... Ali, claro, o próprio contexto de época ali, anos 60 no Reino Unido, o período dos Beatles, Rolling Stones e tal, isso não é tão abordado, né? Poderia ter isso também, eu acho que daria outra força, né? Porque era algo, né? Era algo marcante, né? A gente sempre fala sobre isso, né?
E educação, tá onde? HBO Max. Ó, HBO Max. Mas assista, né? Tire suas próprias conclusões e, né, vê se você descobre o que aconteceu aí para a história se desenvolver. Tem Paris no meio, né? Sempre quando tem Paris, o filme Tem fica uma melhor. viagem a Paris. Tem melhora, né? Melhora. Melhora o filme. Por falar em melhora, esse filme aqui... eu adoro esse filme. Distrito 9, Neil Blomkamp, produção aí, né, do Peter Jackson. Cara, proibida a entrada de humanos. Uma coisa maravilhosa esse filme. Ele se passa... Bom, vou ler a sinopse daqui, daí já eu digo onde se passa, né? Sim. Numa apartheid sci-fi, situado em Joanesburgo, na África do Sul, humanos confinam alienígenas exilados em um gueto chamado Distrito 9. Quando um funcionário de uma corporação de limpeza alienígena É contaminado. Pode vir. Quando um funcionário de corporação de limpeza alienígena é contaminado por uma tecnologia extraterrestre, sua vida se transforma e ele passa a questionar políticas de discriminação e sua própria humanidade. Assim, ó, é um filme muito louco, né? Ele é como se fosse um mockumentary no início, ou seja, estão falando ali o que aconteceu, né? E aí, né, fala da história do cara, da situação que está vivendo o lugar, né? Porque, enfim, estacionou uma nave extraterrestre lá em Joanesburgo, em vez de estacionar em Nova York, em algum outro lugar, como geralmente é, né? Não, vai parar na África do Sul. Então tem tudo isso, né? E é um filme maravilhoso. E, inclusive, 2009 é um ano antes da Copa do Mundo na África do Sul, que foi em 2010. Também tem esse cenário, né? E é um filme sul-africano indicado ao Oscar de melhor filme. E aí? O que tu não gostou, me diz, hein? Dos alienígenas, né? Os camarões? É isso? É. O único alienígena que eu gosto é o ET, tá? Então, começa por aí. Então é difícil assistir filme de alienígena e achar legal. Eu não... A única coisa que eu gostei foi o papel do cara que é o transformado lá. Tá. Cara, o cara, pobre, sofreu, né? Ninguém ficou do lado dele. Ele espirrou um negócio na... Primeiro que eles tinham que ir até o local onde aquelas criaturas estavam instaladas para fazer uma mudança deles para outro local. Tanto faz, não entendi. Eles iam criar, porque aí que tá, né? Passa-se 20 anos, isso. A nave chega, passa-se 20 anos, e aquilo que era inicialmente o Distrito 9 se torna um negócio enorme, assim, com... Sim, eram mais de 3 milhões de de alienígenas, ali, e também tinha os nigerianos que estão lá fazendo contrabando, tem uma questão meio assim também ali no filme, né? E eles tinham criado o Distrito 10, então eles teriam que transportar essa população para o Distrito 10. Só que eles precisavam que aquelas criaturas assinassem um papel. A burocracia. Tipo, eles nem falavam, era tipo... Ai, muita viagem esse filme, sério. Mas o papel do cara que vai lá, ele é muito tipo assim, parece um apresentador de programa, ele é todo... expansivo e conversa e tá sempre parece com o olho brilhando, não tem medo de nada. E aí quando ele chega lá pra conversar com as criaturas, os camarões, e pedir pra assinar, os caras jogam ele e machucam as pessoas e não entendem, e eles conversam, cada um tem sua língua, é estranho. E só que o cara tá sempre tipo sorrindo, parece que tá tudo certo. Só que quando ele é atingido de alguma forma e começa a fazer se transformar na criatura, que muda tudo, mas o papel dele é o melhor, assim. O ator que faz é o Charito Copley, e ele é o Vicus Van de Merwe no filme, né? E realmente... Não, a mulher dele não fica do lado dele, o sogro dele, que é um bambambam lá, também não. Então nem aí, só querem estudar o que está acontecendo com ele para gerar mais dinheiro, para conseguirem mais coisas. É bizarro, acho bizarro. E é uma metáfora da xenofobia, da segregação racial e social, e claro, do apartheid, né, que por muitos anos aí foi um grande problema sul-africano, né? E... Eu nunca tinha visto um filme assim. Gosto tipo muito, assim. gosto muito. Gosto muito. Quase ganhou o Oscar pra mim. Eu só? Ele tá pra ver aonde? Prime. No Prime.
Quase Ó. ganhou o Oscar pra mim, meu Deus. Como a gente tem Ficou no quase. Como a Né? gente tem um final diferente. Ah, isso que é bom, né? Senão não ia ter graça, né? Nós a gente ficar concordando aqui. Tipo, e a tua opinião sobre Amor Sem Escalas? Ah, o filme... Mesmo diretor do Juno, tá? Tá, é um filme ok. Mas até nem coloquei minha nota nesse aqui. Olha só. Tá, mas depois a gente coloca. Não sei que nota eu dei. Um filme tranquilo, assim, calmo. Que tem um plot Uhum. que eu não tava esperando. Né? Porque ele tem esse cara, ele só vive pro trabalho e ele nem tem casa, né? Esse cara é o Ryan Bingman, que é um consultor corporativo que vive viajando pelo país, demitindo funcionários por contrato. Ele vive uma vida solitária, itinerante, mas é o tipo de vida que ele gosta e que escolheu para si. Né? Só que ele conhece colegas, né? Ao conhecer colegas e alguém que desafia o seu estilo de vida, ele começa a repensar suas prioridades, relações e o verdadeiro significado de lar e conexão humana. E esse homem é o George Clooney. Quer um Nespresso agora? Não. Não? Até porque nessa época ele nem fazia propaganda. Não tinha mas... chegado aí nessa parte. E aí? Então tu acha o filme ok, legal? Ok, o cara quer, o estilo de vida dele é esse, então mas as pessoas ficam questionando, aquela coisa de tipo assim, tem que casar, tem que ter filho, tem que ter uma família, ele não queria nada disso, entendeu? Então acabou que ele, no meio do caminho, conheceu uma outra menina que era também funcionária, ajudava ele a fazer as demissões, porque era um serviço terceirizado que as empresas contratam, né? E ela tinha acabado um relacionamento e ela sempre questionou ele por que ele não queria ter uma família, por que ele não queria ter uma esposa. Mas às vezes a pessoa não, né? Porque tem uma questão também que o filme coloca, que é onde está a humanidade na demissão de funcionários. Né? Porque ele aqui, a função dele é demitir, ele é terceirizado, então ele vai lá, demite, né, o funcionário X, que está há muitos anos já, né, no contrato e tal, tá. E aí, essa menina que a Melissa citou, que é a Anna, vivida pela Anna Kendrick, né, ela coloca uma outra tecnologia, que a demissão é via online. Ou seja, a gente tá... super impessoal, né? E estamos falando mais até do período de agora do que lá dos anos 2009, né? Exato. Então, que é o ano que o filme foi feito, né? O filme é de 2009, o Oscar 2010. E aí tem toda uma problemática também relacionada a isso, né? Porque daí, aquela questão, aquela ideia que ela teve de fazer por videochamada as demissões, torna aquilo muito impessoal, a pessoa tá recebendo uma notícia ruim, e como é que tu vai chegar nela e acolher? Olhar, falar, isso, tocar, conversar e tal. É. Por mais que ele tivesse um passo a passo, meio que uma regra de como fazer, o que falar pra pessoa na hora da demissão, tu estando perto, olhando cara a cara na frente da pessoa, é diferente de tu estar com uma tela do celular, do computador, né? Inclusive, tu falou que ela tinha acabado um relacionamento, ela já tava, né... ela tava noiva, né? Ela tava noiva, né? E aí já tava ali tendo essas questões de acompanhar o George Clooney no que ele fazia e tal. E aí o relacionamento acaba por uma mensagem de telefone. Então também tem isso. Exatamente. Foi meio contra aquilo que ela tava pregando, que era fazer tudo online. Então ela recebeu um fora online. Então não foi nada bom. Só que daí que ela começa a questionar ele sobre ele ter uma família, ter uma pessoa, porque nesse meio tempo aparece um par romântico pra ele, né? De uma pessoa que ele encontra esporadicamente. Ela não vai falar, né? Não, eles se encontram, eles fazem o mesmo tipo desse trabalho. Não dá pra falar muito também sobre esse filme, porque tem esse plot lá. Tem um plot mais meio, no fim, né? Mais no fim, na verdade. Então, é ok o filme. É um filme ok, um filme bom de ser visto e tal, dá pra pensar algumas coisas sobre questão de mundos do trabalho, por exemplo, também da relação familiar, né? A irmã dele vai se casar com um cara bem estranho lá, e aí os dois pedem que ele faça fotos em vários locais, né? Usando um totemzinho do casal. Já que eles não iam poder fazer lua de mel, ele quis tirar foto, eles queriam tirar fotos em locais e famosos. Ele resolveu fazer achando que ninguém ia fazer, na verdade todos os convidados fizeram. E aí tinha foto do lugar no mundo, né? Amor Sem Escalas está... para aluguel no Prime e no Apple TV. Faltam só 3 filmes, tá, Melissa? Certo.
E agora é talvez um dos filmes mais incríveis indicados ao Oscar. Incríveis não no sentido positivo, na minha opinião, né? Que é Um Sonho Possível, The Blind Side, com a senhora Sandra Bullock, filme escrito Loira. e dirigido por John Lee Hancock. Sandra Bullock, loira. Sandra Bullock, loira. Tá? Tá aqui a mídia física. Eu, assim, não tinha visto esse filme ainda. Fui ver agora. Assistiu Fui comigo. ver agora Eu já tinha assistido muitas vezes. para esse momento. Né? Esse tipo de filme que eu gosto. Baseado em fatos reais, o filme retrata Michael Oher, um jovem em situação de vulnerabilidade que é acolhido por uma família branca, né? E rica. E rica, muito rica, né? E com seu apoio supera desafios pessoais e sociais para se tornar um jogador de futebol americano. E aí, claro, eu acho que o mote ali de situar a ideia, né, do The Blind Side, né, aquele lugar onde o quarterback não vê e a necessidade de alguém para proteger, né, que seria um jogador, um outro jogador de futebol americano de defesa ali, de defesa, jogadores defensivos de ataque, né, porque o quarterback ataca, né, e colocar isso como um ponto é interessante. Eu acho que é um elemento que o filme acaba colocando em alguns momentos, né? Mas é um filme muito ruinzinho no seu desenvolvimento, né? Olha, tu tem que ter, assim, ó, uma liberdade de espírito muito forte para comprar essa ideia, né? E tu tem, né? Tem. Que bom. Eu adoro pessoas assim. É o tipo de filme que me compra. Aquelas... eu gosto da história porque é uma história real, baseada numa história real, e aquela questão da família que para eles não faria diferença, porque eles já são uma família abastada, eles têm todas as condições, eles têm uma casa boa, um trabalho bom, têm os filhos encaminhados, eles não precisariam fazer nada daquilo, mas é aquela questão da humanidade da família. E o mais legal é que, tipo, a mãe toma a iniciativa de ajudar ele e toda a família apoia junto, não tem ninguém que questione. Uhum. É isso que eu acho legal, sabe? Porque normalmente às vezes tem um lá que é um desviado e não consegue compreender aquela humanidade, aquela coisa do ajudar que a mãe estava... Uhum. E eu achei que a família toda abraçou. Então é legal de ver. Eu acho legal de ver depois as cenas finais, quando aparecem as pessoas reais pós-filme, né? Uhum. Mostrando o que aconteceu, quem são aquelas pessoas que ajudaram ele, quem é ele, no que ele se tornou. Mas tem uma coisa também, no início do filme ele aparece tentando uma vaga numa escola, um tio, né? Um tio dele. Uhum. Uma vaga numa escola que provavelmente não aceitaria ele lá. Ele jogava basquete, né? Uhum. No início do filme ele jogava basquete e ele acabou indo para o futebol americano e ele teve que aprender do zero, né? A jogar. Não digo do zero, porque nos Estados Unidos o pessoal... joga um pouco de tudo, mas no caso dele foi... Não era o esporte dele. Não era o esporte dele. Eu, realmente, assim, é um filme que eu achei fraco, assim, em relação a outros indicados, né? Mas eu entendo que é um filme mais que busca assim, essa questão do conforto, da mensagem positiva, né? Da própria ideia da família. Uma crítica que pode ser feita, que afinal de contas existe, né? Essa questão aí dos brancos, novamente, salvando, né? Os negros, aqui no caso, o negro, né? Que vive numa área periférica e a branca, quando vai na área periférica, não dá bola para as outras pessoas que estão ali. O que interessa é só o novo filho dele, né? No caso, né? E eu acho que o papel da Kate Bates também é muito, assim, ó, é quase inútil o papel dela ali no filme. Da professora que aí contratam ele porque ele precisa... Pra ele conseguir entrar no time que eles querem que ele entre... Ele precisa tirar uma nota. Ele precisa tirar uma nota. E ele tem dificuldades, né? Afinal de contas, ele não tem uma base adequada, né? E eu acho que o papel dela é muito, muito, assim... Sabe? É uma grande atriz meio que desvalorizada aqui nesse papel. E tudo isso para valorizar o papel da Sandra Bullock. Uhum. Vamos fazer um filme para Sandra Bullock ganhar o Oscar. É um Oscar bait, na minha opinião. Mas, minha opinião. Né? Sim.
Enfim. Tá aí. Tá disponível em algum lugar? HBO Max. Assista, tire suas próprias conclusões. Ninguém é dono da razão. É. Mas o filme seguinte, por exemplo, também trata de questões relacionadas à juventude negra, né, com problemas, que é o Preciosa. Tá aqui, uma história de esperança, que é o Precious, dirigido pelo Lee Daniels, baseado no livro Push de Safire. Esse aqui conta a história que se passa em 1987 no Harlem, em Nova York. Adolescente Clarice Precious Jones enfrenta uma vida de pobreza, abuso físico, verbal e sexual em casa. Após engravidar pela segunda vez do seu pai, ela é enviada para uma escola alternativa, onde começa a aprender a ler e escrever, iniciando uma transformação pessoal e buscando esperança e autonomia. Só um comparativo, tá? Tudo bem que né, os dois filmes têm esse apelo dramático, o anterior que a gente comentou, e esse. E esse aqui, ele é muito mais denso nas problemáticas sociais, né, nas questões ali do que viveu essa personagem, né? A mãe, a personagem aqui que é vivida pela Monique, que faz a mãe, é assim, um absurdo, né? Absurdo. Mas o filme ele consegue assim te colocar nesse cenário do absurdo, né? Ele te transporta para esse mundo, né? Eu acho que se fosse para dizer assim uma comparação, são dois filmes que são próximos, mas diferentes, né? E esse aqui é muito mais complexo. Tu gostou dele? Gosto muito. Eu nunca tinha assistido, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha parado para ver. É uma vida de sofrimento, uma vida de injustiça, porque a mãe teve ela e o namorado da mãe nem era o pai não era o pai, né? Era o padrasto que começou a abusar dela pequena, e a mãe colocar a culpa daquilo na criança é totalmente descabido, porque acontece tanta coisa até hoje em relação a isso, sabe? Eu acho que sempre independente do que acontece, a mãe tem que ficar do lado do filho, e não foi o que aconteceu com ela. Ela sofreu muito, 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 não tem um respiro assim para ela durante toda a vida, até ela conseguir, aí ela engravidar do padrasto 2 vezes e ser escorraçada pela mãe. É uma vida de sofrimento, sabe? Não ter apoio de nada. Foi só indo para essa escola que ela conseguiu um apoio da professora, das colegas. Então é uma vida sofrida que ela teve. A Gabori Sidibe faz a Precious, né? Faz muito bem, inclusive, né? Porque além de ser negra, de ter esses abusos e tal, ela tem uma obesidade mórbida também, né? Então ela tem uma série de questões ali que o filme coloca, né? Assim, a vida complicada que tem essa jovem, além das questões familiares, né? E o filme também tem aí 2 cantores famosos aqui no elenco, né? Um deles é mais fácil de identificar, que é o Lenny Kravitz. Sim. Que faz lá o enfermeiro. Esse eu consegui identificar, o outro ele faz um enfermeiro lá, sim, né? E a outra, essa sim, tá diferente, que é a Mariah Carey. Certo, tá. Verdade. Nossa, que tá irreconhecível, assim. Aqui ela não estava cantando músicas de Natal, né? Não, porque ela é famosa por isso. Mas não. Ela fez um papel bem intenso. Ela era uma das assistentes lá que faziam psicóloga, algo assim, né? Que ajudava. Tentou fazer um reencontro da mãe com a filha, mas não rolou muito, né? Foi difícil. Bom filme. Bom filme, Mubi. Mubi? E no Prime. Muito bom. E fechando, olha só que agora vai ser assim, né? O negócio... 10 filmes, né? 10, alguns anos são 8, outros são 9, mas, né? Um Homem Sério, filme dos irmãos Coen. No fim dos anos 60, o professor Larry Gopnik enfrenta uma série de crises pessoais. Sua esposa o deixa para ficar com um vizinho. Um estranho ameaça sua carreira, né? Porque afinal de contas ele tem lá questões que ele é um professor que exige que os alunos ganhem nota, né? Que façam por merecer as suas notas, né? Ele não se vende, né? Seu irmão e filhos trazem problemas
e ele luta para entender seu propósito e sentido da vida em meio ao caos, tudo isso ligado dentro de uma comédia com judeus. Esse aí é o outro que sofre, nossa senhora. Pobre. Muito bom. Os irmãos Coen realmente sabem fazer filmes com esse tom de sátira, de comédia estranha, né? Uhum. Quem faz aí o protagonista é o Michael Stuhlbarg. E eu gosto muito do filme, né? Eu tinha visto uma vez e vi agora, mas assim, eu tinha pouca memória do filme. Eu não lembrava dele para dizer que, lembro dele. Né? E eu acho que gostei mais agora do que daquela vez que eu vi, né? Um Homem Sério. Tu gostou? Gostei do filme, engraçado. O cara é um coitado, né? Porque todo mundo sobe na cabeça dele, porque é os filhos que não ajudam em nada, é a mulher que trai ele com o vizinho quer frequentar a casa dele para conversar, e tudo gira em torno de colocarem a culpa nele de tudo que tá acontecendo. Uhum. Tudo é culpa dele. É culpa dele da traição da mulher, é culpa dele, o pai do aluno que quer comprar ele para aumentar a nota do filho, várias situações. Até uma vizinha que ele olha, que ele espia e depois tem um caso lá. Que ela toma banho de sol nua, né? Então, tem várias situações e o coitado... E ele procura os... Como é que é o nome daquela pessoa que é da religião lá deles que ele procura? Sim, eu não lembro o nome, mas tipo lá como se fosse o padre da cidade. É. Tem o superior, aí tem o intermediário e aí ele procura aquelas pessoas para pedir conselhos, para ver o que ele pode fazer. Aquelas pessoas falam coisas absurdas para ele não sabe o que fazer da vida, porque só tá acontecendo problema, ele não tem dinheiro, ele não tem casa, não tem mulher, os filhos só incomodam, o irmão encostado. Não, e para completar, né, acontece uma coisa ali com o namorado, o novo namorado da esposa, da ex-esposa dele, que é algo assim que o filme mostra de uma forma tão incrível que é trágico e divertido ao mesmo tempo, né? É bem, bem diferentão esse filme. Onde dá para ver? No Prime, para aluguel. Certo. Outros filmes desse ano, só para deixar aqui, porque são 10 aqui, né? Mas olha, tem alguns aqui que mereciam estar no lugar de alguns que foram indicados. Eu acho que se a academia fosse um pouco da mentalidade de hoje, talvez esses filmes internacionais estivessem indicados na categoria de filme, né? Porque hoje acontece muito isso, né? O Segredo dos Seus Olhos, filme argentino desse ano, ganhou o prêmio de melhor filme internacional. Sim. Certamente é muito melhor que muitos que estão aqui. Outro filmaço é A Fita Branca, filme austríaco, francês, alemão, filmaço também, certamente melhor que outros aqui. E outro filme é O Profeta, grande filme também, que poderia estar indicado aqui também, só para dizer 3, né? Além desses, outros filmes que são dessa época, O Fantástico Senhor Raposo, né, do Wes Anderson, aí uma animação, Coração Louco, o filme que deu o Oscar pro Jeff Bridges, né? E também o Invictus, filme de Clint Eastwood, que fala sobre o rugby, ou sobre como a seleção sul-africana conquistou o rugby. Esse eu vi. Né? Lembrando que 2010 é o ano da Copa do Mundo na África do Sul, né? E o Clint fez um filme também que tematiza essas questões, mas uma outra história, né? A história do rugby. E aí os 10, né, que a gente vai aqui repetir só para deixar na nossa estrutura, né? Guerra ao Terror, Bastardos Inglórios, Avatar, Up, Altas Aventuras, Educação, Distrito 9, Amor Sem Escalas, Um Sonho Possível, Preciosa e Um Homem Sério. Aqui estão eles, né? O Oscar foi para Guerra ao Terror. Eu vou dar o Oscar para Bastardos Inglórios, vou começar aqui já dizendo visto, né? que Bastardos Inglórios, né? Não tem, é um clássico. Melissa, para quem você vai dar o Oscar? Vou dar o Oscar para Preciosa. Nossa, que turning point agora. Porque assim, ó, eu pensei que tu ia dar para Um Sonho Possível, viu? Não, porque a história do Preciosa é muito mais intensa e de luta e de sofrimento.
e dê volta por cima, assim. Então, Que traz essa mensagem de esperança no fim, né? exato. Realmente. Então, meu Oscar vai para ela. Que turning point aqui, né? Muito bem. Não esqueça de curtir, compartilhar, deixar nos comentários se você viu algum desses 10, né? E para quem você daria o Oscar. Obrigado, Melissa. Obrigada a você. Tá gostando agora? Muitos filmes, né? Agora a gente tem que só dar uma... A gente tá conseguindo, eu acho, dar uma agilizada para falar um pouquinho de cada, mas não deixar nenhum para trás, né? Sem informações. Muito bem. Até o Oscar 2011.